Nessa figura, nós temos dois blocos que têm massa MA vale 5 e MB vale 20. São ligados por meio de um cordão inextensível. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é a análise. Olha só, esse bloquinho A, ele tem massa. Se ele tem massa, aqui para baixo, ele tem uma certa força-peso, que vai ser o peso do meu bloquinho A. E como ele tem uma cordinha segurando ele, aqui para cima eu tenho uma tensão, que vai ser minha tensão T. E a tensão ela é sempre a mesma em uma corda. Então, se ali é T, aqui também é T. Porque essa roldana, essa polia que eu tenho aqui, ela é uma polia fixa. E qual que é o único objetivo de uma polia fixa? É inverter o sentido da força, ó. Então aqui eu tinha um T, ela inverteu o sentido, só isso, ela não faz mais nada. Então, olha só, aqui eu tenho T, tananã, beleza. Aí fala aqui, ó, desprezando-se as massas do cordão e da roldana e qualquer tipo de atrito, não tem atrito. Olha só que beleza, então vai ficar mais fácil ainda. Esse meu bloquinho aqui, ele também tem massa, então aqui para baixo ele também tem uma força-peso, que vai ser a força-peso de B, e como ele está em cima de uma superfície, ele também tem uma força normal, que é a força N. Esse aqui não tem normal. Por quê? Porque ele não está sobre uma superfície, ele está aqui pendurado, ó. E um corpo pendurado não vai ter força normal. Aí eu tenho que fazer análise do mesmo jeito. Olha só, aqui eu tenho esse meu bloquinho espendurado. Então, a ideia, eu vou partir do pressuposto, eu vou considerar que ele vai descer. Ele vai cair para cá com uma certa velocidade. Então, se ele vai descer, qual que é a força que gera esse meu movimento? Qual que é a força responsável para ele descer? Exatamente, o peso dele. Então, o peso dele vai ser positivo. Ó. Então, o peso de A é positivo. E quem que está se opondo ao movimento aqui no A? Exatamente. Então, como ele está se opondo ao movimento, ele é negativo. Tem mais alguma força atuando nele? Não. Então, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, vai ser igual a massa do A, porque eu estou analisando o A, vezes a aceleração. Agora eu olho aqui no meu bloco B. Ele vai ter movimento, a gente tem que sempre levar em consideração o nosso referencial. Aqui é o nosso eixo Y e aqui é o nosso eixo X. Esse aqui ele vai se deslocar só em X. Qual que é a força responsável para fazer esse bloquinho B ir para a direita? T. Exatamente. Então, T é minha força positiva. Tem alguma força se opondo ao movimento de T? Nesse caso, não, porque eu não tenho atrito, eu desprezei o atrito. Então, a única força que atua em relação ao movimento nesse bloco B é a minha força T. Então, isso vai ser igual à força resultante, que é igual à massa de B vezes a aceleração. Levando em conta que essa aqui foi a análise que eu fiz no meu corpo B. Então, depois que eu faço isso, o que eu tenho que fazer agora? Apenas somar. Então, eu coloco aqui, ó, vou somar. Então, realizando a soma, eu tenho que somar tudo que está na esquerda e tudo que está ali na direita, em relação a igual. Eu tenho ó, menos t mais t, mesma coisa aqui do último exercício. Então, o que sobrou do lado de cá? PA. Então, PA. Do lado de cá sobrou o quê? Sempre a aceleração do conjunto é a mesma. Então, eu já posso pôr em evidência novamente, ó, o MA mais o meu MB. E isso que multiplica a minha aceleração A. Então, vamos aqui para cima. Então, eu tenho peso de A. O que é peso de A? Eu sei que peso é massa vezes a gravidade. Então, o peso de A vai ser a massa de A vezes a gravidade. Igual a massa de A mais a massa de B. Então, massa de A mais a massa de B vezes a minha aceleração. Então, a minha massa do corpinho A vale 5. A gravidade vale 10, igual a soma da massa de A, que é 5, mais a massa do B, que vale 20. E isso multiplica a minha aceleração A. Então, ó, 5 vezes 10 vai dar 50, igual 5 mais 20, 25, que multiplica a minha aceleração A. 25 está multiplicando, passa para o lado de cá, dividindo. Então, eu encontro aqui que a minha aceleração do meu conjunto ela vai ser igual a 2 metros por segundo ao quadrado.